a verdadeira feminilidade. O que é verdadeiramente ser mulher? Qual é o valor da mulher? A dignidade da mulher? De acordo a um padrão maior do que qualquer outra coisa que nos é oferecida por este mundo, qualquer outro paradigma, padrão, pensamento ou crença. Por isso vamos olhar para o padrão de Deus para a verdadeira feminilidade. Eu não sei se está a ser projetado ou não. Agora sim. Creio que está a funcionar. O comando acho que não está. Carregue com força. Não dá, tá bom? Não está a dar. Ok? Não há problema. Vamos olhar então para a verdadeira feminilidade. Ali com o apoio da mesa de multimédia. E eu quero que possam colocar já a primeira frase. Dezenas de mulheres evangélicas, protestantes, são feministas funcionais. Porque o paradigma do mundo para a feminilidade é o único que elas ouviram. Eu acrescentaria aqui que não são dezenas, mas eu creio que são milhares. Milhares de mulheres evangélicas, protestantes, cristãs, na sua prática, no seu pensamento, elas são feministas. Elas são feministas. Um paradigma do mundo para a feminilidade, mas não um verdadeiro padrão de Deus para o valor, a dignidade e a missão que Deus tem para a mulher. Os entendidos sociais dizem que nós vivemos numa era pós-feminista. O que é uma era pós-feminista? É que o feminismo já se tornou um padrão. Nós respiramos o feminismo, sem sermos conscientes do mesmo. E quando é assim, é muito difícil ver ele de fora. Ver o feminismo e as suas falsas ideias e a sua destruição operando nas esferas da sociedade. É muito difícil. E como nós já vivemos numa era em que respiramos, sem sermos conscientes, esta ideologia feminista contrária ao verdadeiro valor, dignidade e padrão que Deus deu para as mulheres, para aquilo que implica ser mulher. O feminismo, por exemplo, engana as mulheres, engana-nos a todos nós, apontando o dedo sempre para os outros, para o problema das mulheres e para os problemas da vida. Mas na palavra de Deus, nós aprendemos que não são as outras pessoas o verdadeiro problema, mas sim o pecado que está presente em nós. Esse é o verdadeiro problema. Reparem Tiago 4, aqueles que têm as suas Bíblias podem acompanhar. Se não tiverem uma Bíblia, nós teremos todo o prazer de oferecer uma. Tiago 4, versículo 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar-vos em vossos prazeres. Reparem qual é a origem dos problemas na vida, dos conflitos na vida. A origem está dentro de nós. Dentro dos prazeres que estão na nossa carne, que lutam na nossa carne. Está na cobiça, na inveja. E tudo isso sai do coração, sai da nossa própria natureza. Também o verdadeiro problema está no maligno e nas suas forças. Aí está o verdadeiro problema. No mal, no maligno e nas forças do mal que operam neste mundo. Esta é a verdade. Efésios 6:12, não tem que abrir, eu posso ler para vocês. Diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra a pessoa em si. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo em trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então reparem, o problema está no maligno e nas suas forças que operam nas sombras neste mundo, nesse sistema. Também o problema está neste próprio sistema sedutivo, na sedução do mundo presente em que vivemos. Aí está o problema. 1 João 2 fala sobre isso. Podemos ir lá, 1 João 2. Está quase ao final da Bíblia. O último livro da Bíblia é Apocalipse. Depois aí temos, antes do Apocalipse, Judas. E temos as 3 cartas de João, digamos assim. Seria a primeira epístola de João. 2, versículo 15 a 17. Reparem que o problema está na sedução deste mundo presente. Este mundo caído. Está dentro de nós e fora de nós também, porque está neste mundo caído. Não ameis o mundo, versículo 15 a 17, 1 João 2. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então reparem que o feminismo aponta o dedo sempre para o homem, para os outros, pelos problemas da vida. Na verdade, eles dizem de um sistema patriarcal em que vivemos. Mas na verdade a Bíblia diz que o verdadeiro problema está dentro de nós. Está em sermos seres caídos. Está no maligno e nas suas forças. E está na sedução deste mundo presente. E só há uma solução. É Jesus Cristo a solução. Mas também eu quero fazer justiça aqui. Nós somos muito ágeis, muitas vezes, a atirar pedras para o movimento feminista e as suas falsas ideologias, enganos. Não é que tudo é errado, no mesmo. Especialmente na primeira onda do movimento feminista, todos nós abraçaríamos os direitos pelas mulheres, os direitos a votar, os direitos a poder circular sem autorização do marido, a liberdade individual de cada uma. Claro que isso tudo apoiamos, abraçamos. Mas hoje em dia é um movimento muito mais agressivo. Um movimento que produz ataques contra a família, produz ataques contra a missão de ser mãe. Um movimento que incita ao ódio ao homem. Essa é a realidade. Mas temos que fazer justiça, que o problema não está principalmente no movimento feminista. Reparem esta declaração de Richard Gans. Embora eu também seja contra muito do que o movimento feminista defende, eu entendo porque ele surgiu. Eu acredito que se os homens cristãos fossem os líderes servos do lar, ou em vez de machistas presunçosos, o movimento feminista teria acabado em morte rápida e indolor. Se os homens tivessem buscado maneiras de ter os dons e talentos de suas esposas desenvolvidas e utilizados, ao invés de tomar uma bela pessoa e a tornarem pouco mais que uma escrava pessoal. Se os homens não tivessem distorcido essa doutrina de liderança, nós não teríamos os problemas atuais entre homens e mulheres na nossa sociedade. Estou cansado de ouvir que as feministas são responsáveis pela decadência da família. Temos que colocar a responsabilidade onde ela é devida, nos cabeças dos lares. Nos homens também, na maneira como tratam as mulheres. No valor, na dignidade, na honra, como tratam as mulheres dentro dos lares. O grande problema que eu acho que acontece aqui, de maneira geral, na sociedade, é que o homem atual, ele na verdade, ele deseja o movimento feminista. E sabem porquê é que deseja o movimento feminista? Porque nós temos homens meninos, homens egoístas, adolescentes. E o movimento feminista coloca o homem onde ele quer e sobrecarrega a mulher para que tudo seja feito por ela. E é a razão para dizer vergonha. Vergonha para os homens. Vergonha para os homens. Quando o Senhor nos colocou para ser os principais servos dentro dos nossos lares e sacrificar-nos dentro dos nossos lares.
em prol das nossas mulheres, das nossas esposas e filhos. O feminismo que permeia a nossa cultura, ele não defende verdadeiramente as mulheres. Na verdade, também, nem todas as mulheres são representadas por ele, como nós bem sabemos. Ele odeia, aborrece as mulheres conservadoras. As mulheres que defendem aquilo que eles chamam a família tradicional. Ele também promove a matança de mulheres dentro do ventre materno através do aborto. Este movimento também tem uma aversão, um ódio especial à Igreja e não dá o devido valor à mesma, mas principalmente não dá o devido valor e dignidade e padrão e propósito pelo qual ou para o qual Deus criou as mulheres. Como cristãos e sobretudo como mulheres cristãs, vocês necessitam de resgatar o valor, a verdadeira dignidade, honra, a verdadeira feminilidade criada e desenhada por Deus para vocês. Então vamos olhar para alguns pontos desta verdadeira feminilidade expressa nas Escrituras, na Palavra de Deus, neste padrão de ser uma verdadeira mulher cheia de dignidade, honra, valor. Uma mulher para a glória de Deus. Primeiro está em entender que toda a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. Vamos ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1. Versículo 27. Este versículo é sumamente conhecido. E diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher foram criados, ambos com o mesmo valor, porque ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Sabemos que não está aqui a falar de aspectos físicos, está a falar de aspectos morais. Está a falar na vontade, nos desejos, sentimentos, emoções, na criatividade e muito mais. Tudo isto, as mulheres têm o mesmo valor que os homens e os homens têm o mesmo valor que as mulheres. O que realmente condiz com tudo o que vemos nas Escrituras, ao longo das Escrituras de Gênesis a Apocalipse, é que as mulheres têm de ser primeiramente valorizadas como portadoras da imagem de Deus. Elas são representantes de Deus aqui na Terra. Elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. O valor e honra da mulher é dado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Aqui no relato da criação isso é exaltado, deixando em claro que a mulher é igual ao homem. A ideia que a mulher é igual ao homem não é uma ideia do feminismo, é uma ideia do cristianismo. 1 Coríntios 11, por exemplo. Versículo 11 e 12. Paulo reforça isso. Ao longo das Escrituras vemos isso reforçado, que a mulher é igual ao homem. 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12 diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. Como é que provém a mulher do homem? Porque Eva foi criada da costela de Adão. Mas todos os homens aqui nasceram de uma mulher. E tudo vem de Deus. Reparem, a igualdade, ok? A ideia que a mulher é igual ao homem em todas as Escrituras. À mulher foi dada uma beleza, uma dignidade, um valor e uma missão incomparável em comparação com o homem. Eu quero que agora pensemos nisso. Por exemplo, a verdadeira feminilidade está em abraçar a missão de ser mãe. A missão de mãe é o desejo para as mulheres, de uma forma geral. Obviamente, há vontades específicas de Deus, peculiares para cada mulher,
E há mulheres que Deus vai usar mulheres solteiras. Mulheres que serão mães espirituais, tal como já ouvimos mencionadas neste culto. Mulheres que o Senhor tem propósitos diferentes para elas, mas a vontade de Deus e o desejo de Deus para as mulheres, refletido na sua palavra, de um modo geral e alargado, é que elas sejam mães. É que elas abracem a missão de ser mães. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é uma missão elevada e sublime e superior a qualquer outra coisa. Reparem 1 Timóteo 2,15. Eu sei que vou andar aqui a saltar em vários textos. 1 Timóteo 2,15. Refere-se a esta missão de mãe. É uma missão para a glória de Deus. Paulo diz aqui em 1 Timóteo 2,15, todavia será preservada, está a falar das mulheres, da mulher, através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Ela tem uma missão dada por Deus, a missão dada a vocês, mulheres, é serem mães. É serem mães. Essa é uma grande missão para a glória de Deus, superior a qualquer outra. O povo, a etnia que cresce mais hoje em dia são os muçulmanos. São os muçulmanos. Eles são o povo mais fecundo na face da terra. Para cada cristão que tem, em média, 2 filhos, talvez já estou a ser simpático, são dados antigos. Para cada cristão que tem, em média, 2 filhos, eles têm 3,5, 4. O que é que achas que será nas próximas gerações? Quem vai dominar o mundo? Nós diminuímos como igreja, hoje em dia também, o decrescer no mundo ocidental da igreja cristã, da igreja protestante, é fruto da falta de fecundidade no mundo ocidental. Pela falta de mulheres de quererem assumir a missão de mãe. Isto é fruto de uma falta de entendimento da vontade de Deus, da missão, desta suprema missão e do valor de ser mãe. É através de ter filhos que vamos aumentar o número de representantes de Deus aqui na Terra. A primeira grande comissão está em Gênesis. Multiplicai-vos. Essa é a primeira grande comissão. O número de discípulos de Cristo crescerá aqui na Terra também, através da multiplicação, das mulheres abraçarem a missão de serem mães. E assim nós iremos contribuir para uma gestão e serviço melhor à sociedade. Produzindo, criando, educando, discipulando bons representantes de Deus neste mundo. Nós fazemos bebés para a glória de Deus. Esse é o propósito pelo qual nós fazemos bebés. É para a glória de Deus. Olha, é muito lindo ser um missionário. Estou a olhar agora para um casal. É muito lindo ser um pastor. É muito lindo ser um seminarista. É uma coisa maravilhosa. Mas mais importante e elevado é ser mãe. É a missão de ser mãe. É a missão de ser mãe. A verdadeira feminilidade está em abraçar a missão de ser mãe. Mãe. E também o encorajamento para aquelas que lutam para ter filhos. Bem, já falámos de serem mães espirituais, obviamente esse é o desejo do Senhor também, contribuir para bons e criar bons discípulos de Jesus Cristo aqui, por meio de serem mães espirituais, mas também considerem a adoção. A adoção é um quadro maravilhoso daquilo que Deus fez por nós. Nós fomos adotados por Ele. E isso glorifica a Deus também. Abracem a missão de ser mãe. Aí está a verdadeira feminilidade. Também está na união da mulher com Cristo. Ou seja, porque a verdadeira feminilidade não está... A nossa identidade, na verdade,
ainda que temos uma grande missão, as mulheres têm uma grande missão de serem mães, a sua identidade final não está naquilo que ela faz, mas naquilo que ela é em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E todas as verdades bíblicas a respeito das mulheres apontam-nos de forma implacável para Jesus. Elas refletem Jesus. Elas refletem o serviço de Jesus em amor sacrificial a nós. Elas refletem isso também nas suas famílias. Elas refletem também a submissão, assim como Jesus Cristo foi submisso ao Pai. Elas refletem também a proclamação, o anúncio do Evangelho, através da sua missão de serem mães. Assim como Jesus Cristo também gerou muitos através da sua obra na cruz. Gerou muitos filhos de Deus através da sua obra na cruz. O que realmente condiz com tudo. Estas frases são retiradas de um livro que está ali à venda. Estou a fazer publicidade. O que Deus diz sobre as mulheres, da editora Fiel. O que realmente condiz com tudo o que vemos nas Escrituras é que as mulheres têm de ser valorizadas como portadoras da imagem de Deus, juntamente com os homens, e que todos os crentes cheios e empoderados pelo Espírito do Cristo ressurreto sirvam a Ele juntos até que Ele volte. A ordem de Deus para homem e mulher no casamento e na igreja tem o propósito de trazer unidade mediante complementaridade, tornar-nos um, no fim, com Cristo e em Cristo, sermos o povo unido de Deus. É a nossa identidade eterna. E nós estamos crescendo agora mesmo, continuamente nessa identidade, ao refletirmos cada vez mais Jesus. O propósito da mulher, o valor da mulher, a dignidade da mulher, está naquilo que ela é em Jesus Cristo, na sua união com Cristo. Onde é salva, onde foi separada por Deus, para propósitos maravilhosos e gloriosos, onde ela vive para refletir a beleza, a mensagem de Jesus Cristo, e não ela mesma. Aí está a verdadeira feminilidade, de acordo com o padrão que encontramos nas Escrituras. Continuamos. Já vimos isto, avançando. Está em submeter-se e deleitar-se na vontade de Deus para a mulher também. A verdadeira feminilidade. E qual é a vontade de Deus para a mulher? Vamos a Provérbios 31. Provérbios 31, versículo 10. O famoso texto da mulher virtuosa, da mulher excelente e da excelência de ser mulher. De uma mulher forte. Forte aos olhos de Deus. Diz assim a palavra de Deus: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e também tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e compra. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura.
Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Esta é a vontade de Deus para a mulher. Para a mulher. A excelência da mulher. Uma mulher excelente, descrita aqui de formas gerais em Provérbios 31. Também reparem aqui o que diz o texto em Tito. Não têm que abrir, eu vou ler para vocês. Qual é a vontade de Deus para a mulher? Reparem como Paulo deixa isso claro. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam professoras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido, a amarem os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esta é a vontade do Senhor. Aqui é-nos apresentada a verdadeira feminilidade que toda a mulher deve almejar e abraçar como boa, digna e que glorifica a Deus. O lar, em Provérbios 31, reparem, o lar, e em Tito, a passagem que eu li em Tito, o lar está no centro. O lar deve ser o lugar privilegiado, primário e primordial para toda a mulher. Mas hoje parece ser o escritório. Hoje parece ser o escritório. Reparem, Tito 2,5 fala claramente de boas donas de casa. É interessante na pandemia que está um movimento, eu tirei isso do jornal O Público, de março de 2020. Então, bem no início da pandemia. E está a crescer esse movimento de... Eles chamam no jornal O Público, vocês podem pesquisar do dia 15 de março de 2020, um artigo publicado às 7h30 da manhã no Público. O movimento das donas de casa tradicionais está a crescer e é mais perigoso do que parece. Reparem como tratam as mulheres. Este é o feminismo já que nós respiramos. É perigoso ser dona de casa. Está a crescer o lar como um espaço de trabalho para muitas mulheres. A pandemia veio contribuir significativamente para isso. Reparem, a mulher de Provérbios 31, ela tinha negócios. Ela trabalhava desde a sua casa e tinha os seus negócios para fora. Mas o centro da mulher era o lar. E cada vez mais mulheres começam a abraçar os seus negócios em casa ou estão empregadas no modelo home office, trabalho em casa. Buscam esses trabalhos para poderem trabalhar em casa e passarem mais tempo nos seus lares. Isto não é uma nova moda, é algo bem antigo que vemos em Provérbios 31, como lemos. A revolução industrial e o desenvolvimento urbano foram os impulsionadores de mudanças graduais e acentuais na nossa sociedade, entre outros fatores. E alterou-se profundamente a nossa sociedade em comparação aos tempos bíblicos. E há séculos até passados, bem recentes. A Revolução Industrial não foi assim há tanto tempo. Alterou-se a centralidade do lar. Tudo acontecia centrado no lar. Até os negócios, o trabalho, mesmo para fora, era no lar. Alterou-se a vida em comunidade. Alterou-se o facto do marido e da esposa trabalharem juntos, perto uns dos outros. E agora foi-nos vendido o marketing consumista, que molda o pensamento da nossa cultura acerca do lar. E a verdade é que há uma maior valorização do mercado de trabalho do que do lar. Essa é a verdade. Há uma maior valorização da carreira profissional do que da missão de ser mãe. Por isso é que muitas mães sacrificam a missão de ser mãe. Muitas mulheres sacrificam a missão de ser mãe pela sua carreira profissional. Há uma maior busca no conforto do lar. Agora temos casas espaçosas, um quarto para cada um dos agregados familiares. No mínimo a casa tem que ter 2 casas de banho. Antes não era assim. Antes o que era priorizado não era o tamanho da casa, mas era a multiplicação do lar e a edificação do lar. O ter filhos.
Esses são os efeitos do marketing consumista no nosso pensamento e na nossa maneira de viver. Este mundo não valoriza o lar. Valoriza, sim, os bens que tu podes adquirir para o lar, mas não valoriza o lar. Por isso enche-nos de bens. Mas reparem que a Bíblia é bem clara sobre isso. Vamos a Provérbios 14:1. É bem clara que uma mulher é definida como sábia ou tola pelo modo como trata o seu lar. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói, a derriba. Então reparem que uma mulher, ela é considerada sábia ou insensata, tola, de acordo a como gera o seu lar, a como olha para o lar, em como valoriza o seu lar. Ouvemos muito essa frase, apenas uma dona de casa. Apenas uma dona de casa. Mesmo que este mundo não valorize o lar, o ministério desenvolvido no mesmo é exaltado pelo Senhor e é fundamental. Pensemos em algumas coisas que contribuem o ministério dentro do lar para as mulheres. Por exemplo, contribui para o cultivo e a estabilidade dos relacionamentos familiares, porque está dedicado ao lar e a fomentar esses relacionamentos. O cuidado dos membros mais velhos e debilitados da família. Antes não havia segurança social, não havia lares. Quem tratava dos mais velhos, idosos, dos pais, dos sogros, era dentro do lar. A disciplina, e vamos pensar, se esse sistema vai à falência, o sistema da segurança social, está sempre ameaçado. Vive ao mês a contar-se para pagar pensões, reformas, salários. Se vai à falência, o que é que serão dos nossos idosos? A disciplina e a educação dos filhos, é isso que contribui o ministério no lar. A hospitalidade para com outros, o ser exemplo diário no lar de instrução bíblica, a produção de memórias para toda a vida, muito acontece dentro do lar. A alimentação saudável até, numa era de alimentos processados em que vivemos, mas essa alimentação saudável até contribui para a nossa saúde em geral. E a alegria de um casamento centrado em Cristo. Reparem todos os contributos do ministério dentro do lar. Estas coisas que eu citei, algumas delas, porque podíamos citar mais, produzem consequências duradouras e até eternas. Eternas. No livro Super Ocupado, de Kevin DeYoung, ele fala da necessidade de todos nós, homens e mulheres, termos margens nas nossas vidas. Um espaço para eventuais, durante o dia, termos espaço para eventuais emergências que vão acontecer, atrasos que vão acontecer, imprevistos que vão acontecer. Mas para mães que trabalham fora de casa, eu não consigo ver como podem ter essa margem. Por isso é que vivemos numa sociedade estressada, deprimida e ansiosa. Mães exaustas, mulheres exaustas, que afetam toda a família. Há mães, mulheres que não têm outra hipótese. O têm que fazer para o sustento da família. Mas o que vemos é mães exaustas e estressadas. É esse o resultado da Revolução Industrial. É esse o resultado da Revolução Industrial. A mulher é auxiliadora do marido. Em submeter-se e deleitar-se à vontade de Deus para a mulher é que ela seja auxiliadora do marido. Existem diferenças fundamentais entre homens e mulheres. Deus nos criou assim. O feminismo diz-nos o contrário. O feminismo diz-nos que diferenças de género são culturalmente criadas. É pela cultura que cria estas diferenças entre homens e mulheres. Mas não, na verdade a Bíblia fala dessas diferenças fundamentais entre homens e mulheres. E não só a Bíblia, as pesquisas médicas e as pesquisas médicas mais recentes em concreto dizem-nos algo muito diferente. Homens e mulheres, eles têm diferenças na sua anatomia e no funcionamento do cérebro. Uma pesquisa publicada no La Times, no dia 16 de junho de 2005, afirmou, em base ao trabalho de pesquisadores, o seguinte:
O cérebro das mulheres parece ser mais rápido e eficiente do que o dos homens. Vocês vão gostar agora disto. Mulheres. De um modo geral, também chegaram à conclusão que os homens parecem ter mais massa cinzenta, feita de neurónios ativos, e as mulheres mais matéria branca responsável pela comunicação entre diferentes áreas do cérebro. Nós temos mais massa cinzenta. No geral, também chegaram à conclusão que o cérebro das mulheres parece mais complexamente enrugado, sugerindo que há mais estruturas neurológicas complexas. Bem complexas, ouvi aqui. O que é que isso nos diz? Nós fomos desenhados para... Deus nos desenhou para funcionar de forma diferente. Ou seja, nós processamos as emoções, os estilos, os pensamentos de maneira diferente. De maneira diferente. E isto é aquilo que a Escritura claramente afirma. Que em valor somos iguais, mas fomos criados para funcionar de forma diferente e para funções diferentes. É isso que afirma as Escrituras. E a ciência, mais uma vez, a confirmar a verdade revelada da palavra de Deus. Gênesis 2:18. Podemos ir lá ao primeiro livro da Bíblia. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Reparem aqui, afirma que a mulher foi criada para funcionar de uma maneira diferente, como uma auxiliadora do homem, ou seja, como o complemento perfeito para o homem. A palavra usada para a auxiliadora no hebraico é a mesma palavra que encontramos noutras passagens, noutras ocasiões ao longo do Velho Testamento para referir-se ao próprio Deus. Ao próprio Deus. Auxiliadora. Auxiliadora. O uso, por exemplo, do termo idónea demonstra que o ser auxiliadora não implica que ela é inferior, mas esta palavra hebraica refere-se a que ela é igual e adequada para ele. É isso que implica ser uma auxiliadora idónea. As feministas, elas igualam os papéis com valores inerentes. Depende do teu papel, da tua função e aí está o teu valor. É isso que elas oferecem. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Que o nosso valor não está no papel que fazemos. Aliás, o próprio Deus diz que Ele é o nosso auxiliador. A mesma palavra, referindo-se às mulheres. A Bíblia também diz que a mulher deve submeter-se ao seu marido. Esse papel de auxiliador é acompanhado do mandamento de Deus para as mulheres serem submissas, respeitarem os seus maridos. Em Efésios 5, vamos lá, por favor, Efésios 5, versículo 22. Temos que entender o contexto que aparece aqui, este mandamento de Deus para as mulheres em serem submissas aos seus maridos. O contexto aqui que Paulo apresenta ao papel bíblico da submissão por parte da mulher é no qual o marido é chamado para ser como Cristo. O marido é chamado para servir, sacrificar-se em prol da mulher como Cristo. E é neste contexto que Paulo, então, apresenta-nos este mandamento de submeter-se e respeitar o seu marido. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor Jesus Cristo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, em tudo aquilo que seja a imagem de Cristo, dos métodos de Cristo, da mensagem de Cristo por parte do marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Olhem um exemplo também para os maridos serem submissos às mulheres. Uma entrega sacrificial, completa, absoluta. Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ofereceu a sua própria vida. Ofereceu a sua própria vida. E isso não é pedido às mulheres, mas é pedido aos homens.
Muitos homens falham no papel de serem como Cristo dentro dos lares. Sim, somos todos imperfeitos, eu também. E muitos, na verdade, no seu papel do lar, eles não são humildes, sacrificiais nem amorosos. Mas também temos que reconhecer que muitas mulheres falham no papel de apoio humilde, auxiliador e encorajador para com os seus maridos. Uma mulher deve submeter-se e deleitar-se na vontade de Deus para ela, que glorifica a Deus. As feministas hoje em dia, estamos a chegar ao final, as feministas hoje em dia são conhecidas por incitar à prática da rebeldia, da impertinência, da agressividade, das mulheres serem barulhentas, arrogantes, controladoras e provocadoras. Isto não é ser uma mulher forte. A verdadeira feminilidade, as verdadeiras mulheres fortes são Marie Durand. Quem é Marie Durand? 14 anos de idade. Era francesa. E aos 14 anos de idade, na França do século XVII, ela foi presa por ser protestante. Na prisão disseram a ela: podes sair da prisão em troca de uma só frase. Eu renuncio. Eu renuncio. E serás solta. E ela escreveu na parede da sua cela: eu resisto. Eu resisto. E ficou lá 38 anos resistindo até morrer. Isto é que é uma mulher forte. 14 anos. Fiel a Jesus Cristo. Mulher forte é Matilde Gonçalves, mãe do Diogo. Eu vi por aí o Diogo, agora não sei onde está. Fugiu. Membro da nossa igreja. 33 anos numa cadeira de rodas. Anos cheios de frustrações e limitações pela paralisia. E mesmo assim, sempre nas conversas sobre este tema com ela, o que ouvimos é que agradece ao Senhor pela cadeira de rodas. Pois nas suas palavras, foi o meio, a providência de Deus para parar de andar de um lado para o outro num ritmo louco, abandonar a sua autossuficiência e receber e conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Isto é que é uma mulher forte. Isto é que é uma mulher forte. A verdadeira feminilidade encontra-se na união com Cristo. Amadas irmãs, mulheres aqui presentes, aí está a verdadeira realização nesta vida. Não é na tua função, mas naquilo que tu és em Cristo Jesus. E naquilo que Jesus Cristo tem para ti. Aí está a verdadeira realização. Diplomas, carreira, tudo isso ficará. Queimará, pó, cinzas. O mundo diz-nos que a libertação da mulher é que em vez de servires na tua casa, deves servir a um patrão. Aí é que está a liberdade da mulher. A verdadeira liberdade está em Jesus Cristo e em fazer a vontade de Deus. O mundo diz-nos que ama as mulheres, mas na verdade querem transformar vocês em homens. Em homens. O mundo não ama as mulheres. Querem transformar vocês em homens e até chamam homens a homens mulheres. E eu sei bem o que é o valor, a dignidade, a beleza, a honra de uma mulher. Porque eu tenho pelo menos 2 mulheres em casa dentro do lar. E não tem nada a ver com aquilo que o mundo diz que é uma mulher. Que agora até um homem pode sentir e achar que é uma mulher. É isto que o mundo quer fazer com vocês. Rebaixar o vosso valor, a vossa dignidade, a vossa verdadeira feminilidade. Mulheres, abracem a verdadeira feminilidade para a glória de Deus e bênção dos vossos lares, das vossas igrejas, da vossa igreja, da sociedade, e fujam dos cantos de sereia que estão a destruir o valor, a dignidade, a realização das mulheres e a missão mais superior e sublime que Deus deu para as mulheres: serem mães. Serem mães. Vamos orar.
Senhor, abençoa as mulheres aqui presentes, todas elas, Pai. Solteiras, casadas, aquelas que são mães, aquelas que são mães espirituais, aquelas também, Senhor, que Tu deste um propósito específico e especial para elas. Talvez abraçar o facto de serem solteiras. Solteiras para dedicarem-se ainda mais ao Teu serviço, Pai, para a Tua glória. Guarda as nossas amadas irmãs, as mulheres aqui presentes, Pai, do maligno, da sedução deste mundo. Que elas possam buscar a Cristo, buscar primeiramente o Teu reino, Pai. Que elas possam abraçar também a missão especial e superior e elevada que Tu lhes concedeste dentro do lar e de serem mães para a Tua glória, Pai. Pedimos, Pai, que muitas mulheres, Senhor, abracem com alegria, deleitem-se, Senhor, em Ti, na Tua vontade e possam ser mulheres fortes. No nome do Senhor Jesus. Amém.